estamos aí no 4º dia dessa poderosa campanha, firmados na rocha. Aleluia. Mateus capítulo número 7, versículos número 24. Quem encontrou a palavra do Senhor, diga eu. Leamos a palavra do Senhor que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E você glorifica, exalta o nome do Senhor. Firmados na rocha, soberano Deus e eterno Pai, estamos no 4º dia dessa poderosa campanha, Senhor. Firmados na rocha, Senhor amado, estamos seguindo a este lugar, ouvir a tua palavra, Senhor amado, e consequentemente, Senhor amado, colocar em prática. Senhor, ele é semelhante a um homem prudente, que anda em prudência, que fala em prudência, que se comporta, Senhor amado, na prudência. Que nessa tarde, Senhor amado, o Senhor possa falar conosco. Que nessa tarde, Senhor amado, o Senhor cheire com incenso suave da sua presença. Pai, esse dia glorioso de campanha. Pai, esse dia de campanha na tua poderosa presença. Fazer a tua obra, meu Pai. Suave nas tuas narinas. Meu Deus, Senhor, a nossa campanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa a tua serva, Senhor amado, na tarde de hoje. Com poder, sabedoria, autoridade e eloquência. Que a tua serva possa ser tomada do teu sangue e Espírito, Pai, para falar com a tua igreja. Uma vez mais, essa poderosa campanha. Usa, Senhor amado, a tua serva e mandes live no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: recebamos a serva do Senhor com palmas e glorifique, exalta o nome do Deus Todo-Poderoso. Deixa Deus te usar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Podem se sentar, meus irmãos. Eu quero glorificar ao Senhor, agradecer ao nosso Senhor por esta oportunidade, agradecer ao pastor e ao missionário. Meus irmãos, firmados na rocha. É isso que temos que buscar constantemente. Que a nossa vida, a nossa casa, os nossos pés sejam firmados na rocha. Eu quero começar a ministração agradecendo ao Senhor. Porque quando Ele nos dá a oportunidade, primeiramente quando vamos estudar, Ele ministra maravilhosamente em nossas vidas. E assim nós temos o entendimento daquilo que Ele quer passar para a sua igreja, daquilo que Ele quer passar para as nossas vidas. Enquanto eu estava lendo, o quanto em um único versículo Deus fala grandemente conosco. Primeiramente eu entendi. Eu vou só fazer a leitura novamente aqui. O título é 2 alicerces, né? Mas nós lemos o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-o a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia! Glória a Deus. O homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Em vários ensinamentos o Senhor nos fala, em algumas passagens do sermão que tem, ele fala sobre prudência. Ele cita sobre as prudentes e as insensatas naquela pregação, Maravilha, Jesus. Naquele sermão, quando ele cita as virgens prudentes e as insensatas, as imprudentes. E em todo tempo nós temos que agir de maneira prudente. Mas teve algo que muito me chamou a atenção aqui, que está escrito: o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo aqui, ele fala que o homem prudente edificou. E é sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a rocha, ele
ensinou aqui, eu sei que Ele vai ensinar também a sua igreja, porque a palavra diz, aquele que escuta, e nós estamos aqui escutando. Ele não falou, eu edifiquei, não, porque Ele é o fundamento, Ele é o sustento, Ele é a rocha. Mas a atitude de estarmos edificando a nossa casa na rocha é nossa. Somos nós que temos que ter essa atitude, colocar a nossa casa, a nossa vida firmadas no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele quem nos sustenta. E Jesus Cristo, Ele é a palavra. Eu quero citar aqui algumas passagens na Bíblia que falam que Jesus Cristo é a rocha. No livro em Efésios 2, se eu não me engano, é 2:20. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Da mesma maneira, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus Cristo é a pedra, aquela que jorrava água, porque nós necessitamos da água e da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Também se repete aqui no livro de Isaías. Eu marquei todos, eu fiz questão de marcar todos, porque aqui afirma que Jesus Cristo é a rocha, que é nele que nós temos que nos firmar. Isaías 26, versículo 4 está escrito assim: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Glória a Deus. E a rocha, meus irmãos, a rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra do Senhor, porque é na palavra que nós devemos nos firmar, é na palavra, no Senhor Jesus Cristo que nós devemos andar prudentemente, escutá-la, ouvi-la e principalmente praticar a sua palavra, porque Ele está nos ensinando como nós devemos viver perante o Senhor, para que possamos estar firmes na pedra, na rocha, que é Jesus Cristo. E se nós não seguirmos conforme a palavra, nós não estamos firmados. Estamos como um homem insensato que criou a sua casa, edificou a sua casa sobre areia. E areia, meus irmãos, hoje em dia simboliza muitas coisas. Nós podemos pensar que estamos vivendo sobre a rocha e não. Porque muitos estão dentro das igrejas, muitos estão achando que estão servindo ao Senhor, mas estão edificando sua casa sobre areia, sobre falsas doutrinas, sobre falsos profetas, sobre a palavra, sobre eles mesmos não querendo se firmar na palavra, porque querem viver conforme o seu entendimento, conforme a sua vontade. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele nos ensinou em um único versículo, que todos temos que praticar a palavra, para que possamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, meus irmãos. E assim, eu quero igualmente ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que está escrito assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. E no João 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, né? A palavra, Jesus, o firme fundamento que nós temos que firmar a nossa casa, a nossa rocha. Todos esses dias, desde o primeiro dia até hoje, o Senhor tem chamado a nossa atenção para que nos firmemos verdadeiramente no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que é verdadeiro, que é único, que não existe outros caminhos. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente através dele chegamos ao Pai, que é Ele, que é o nosso Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Em todo o tempo, meus irmãos,
temos que ser prudentes. Quando eu estava lendo, que eu citei, que me chamou a atenção, que o homem edificou a sua casa, quando Jesus cita, o homem prudente edificou. Nós temos que edificar a nossa casa firmada na rocha. A nossa casa, ela não pode estar cheia de defeitos. A nossa casa não pode ter rachaduras, porque a rocha lá, ela está firme. Jesus Cristo está firme. Jesus Cristo não depende de mim nem de você para estar firme, Ele está lá. Quem precisa se firmar verdadeiramente na rocha sou eu e você. Nós devemos estar firmados. Eu fiquei imaginando uma construção aqui, ele fala, ele cita, mas nós entendemos que ele se refere à nossa casa espiritual. E da mesma maneira, na nossa casa espiritual, nós temos cômodos, nós temos ambientes, nós temos o quarto que tem que ser intimidade com o Senhor, que tem que ser um ambiente puro. Nós temos uma sala de janta, onde simboliza, no meu entendimento, simbolizou ali a minha família, que também tem que ser lugar puro, tem que ser um lugar firmado em Jesus Cristo. Igualmente, a nossa sala, onde nós recebemos, significa o nosso ministério, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas para fazer. E tudo, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, ela tem que estar firmada em Jesus Cristo. É o nosso emprego, é a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar. Temos que estar o tempo inteiro firmados na rocha. Nós temos que estar atentos, porque Deus não quer somente a minha vida, Ele quer os meus junto comigo. E não é certo eu somente orar, interceder, ou pedir ao Senhor, clamar por mim. Eu tenho que pedir por todos aqueles que estão ao meu redor, a minha família, os meus familiares, os meus amigos. Pedir, Senhor, usa lá, cura, liberta, porque eu quero que todos estejam na rocha firme de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Ele não quer que nós sejamos pessoas todas, que sejamos pessoas insensatas, porque muitos dizem no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, está escrito assim, no capítulo 6. Glória a Jesus, Cita aleluia. novamente a passagem. Perdão. 6,46 fala assim: por que me chamar de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? No versículo 47, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu um fundo e pôs um alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu em tempo e corrente, e naquela casa não pôde abalar, porque estava fundada na rocha. Primeiramente, me chama a atenção aqueles que digam: por que me chama de Senhor? Quantos estão acreditando que estão servindo ao Senhor, chamando Senhor, Senhor, estão vivendo de maneira errada? Quantos pensam que quando estamos, eu digo quantos me incluindo, quantas vezes achamos que estamos falando Senhor, Senhor, e não estamos fazendo aquilo que Ele está nos ensinando aqui, meus irmãos? Porque a rocha está aqui, a nossa bússola, o nosso guia, é a palavra Jesus Cristo. Através daqui que vamos aprender como firmar a nossa rocha. Em todo o tempo, não temos que somente citar aqui, ouvir aquilo que é pregado, nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que praticar aquilo que o Senhor nos fala. Não podemos agir de maneira pela nossa vontade, mas sim todo o tempo. Senhor, como eu devo agir? Senhor, me ensina para que a nossa casa não enfraqueça, para que a nossa casa ela não venha ficar perdendo os alicerces, porque o nosso alicerce, a nossa rocha é Jesus Cristo, o nosso alicerce é Jesus Cristo, a nossa coluna, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo que nós vamos aprender a agir da maneira correta. É pedindo o tempo inteiro a Ele o entendimento de como eu devo praticar verdadeiramente a palavra do Senhor, porque Ele nos dá esse entendimento. O Espírito Santo de Deus nos capacita. É o Espírito Santo de Deus
ensina, é Ele que nos mostra como devemos agir. Como eu falei, a casa ela está firmada na rocha, mas nós temos que manter a nossa casa edificada. É o nosso dever. Jesus Cristo, a rocha está lá firme, mas é o nosso dever mantermos ela edificada para que ela não venha a ruir. E muitas das vezes a rachadura que vamos criando são sentimentos ruins, porque uma casa ela pode estar firmada ali, na intimidade nossa com o Senhor, aquilo ninguém vê, mas nós também temos aquilo que está fora de nós. E se nós mostramos aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo vai deteriorando as nossas paredes. Deteriorando a nossa parede significa a nossa vida espiritual vai enfraquecendo. No momento em que nós estamos guardando coisas que não são do agrado do Senhor, sentimentos ruins, mágoa, raiva, ira, tristeza, aquilo ali nós estamos enfraquecendo a nossa vida espiritual. Significa que nós estamos enfraquecendo aquilo que nós estávamos edificando. E nós temos que pedir: Senhor, me ajuda a manter a minha casa limpa. Me ajuda a manter a minha casa estruturada. Porque o vento vai vir. Nós estamos fazendo essa campanha, meus irmãos, porque o Senhor está nos preparando. No momento em que o vento chegar, nós estamos firmes ali na verdade. Não vamos estar na fraqueza. Existe um momento, sim, que estamos fracos espirituais, mas é nosso clamor ali que o Senhor quer ouvir, mesmo que seja fraco, mesmo que seja um clamor fraco, mas o Senhor está ouvindo porque Ele conhece, Ele entende, Ele ouve, Ele sabe o que nós estamos pensando. E naquele momento nós só temos que pedir: Senhor, nos fortalece, mas que a minha casa esteja, mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha tudo, que a minha casa se permaneça firme na tua rocha, Jesus. Porque estamos passando por, estamos sendo preparados, assim como eu falei há pouco. O Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele está nos capacitando para o momento em que chegar a prova, o vento, a enchente, a nossa casa permaneça firme. E é para isso que Ele está nos alertando. O Senhor é tão misericordioso que Ele está nesse momento nos alertando, nos capacitando para firmarmos a nossa casa, porque o vento vai vir. Mas nós vamos permanecer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos permanecer, porque é para isso que nós estamos firmando, se verdadeiramente estamos vivendo conforme a palavra do Senhor. E é dessa maneira que o Senhor quer que sejamos capacitados. Mas no momento em que o Senhor vier, no momento em que o Senhor mostrar, porque Ele nos mostra antes, Ele nos dá entendimento que algo está vindo, não é para ficarmos com medo, é para clamarmos a Ele e pedirmos: Senhor, sustenta a minha mão, a minha casa permaneça firme na tua rocha. E o Senhor, Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas não, nosso Senhor é fiel. E é dessa maneira que Ele quer que nós vivamos conforme a sua palavra, porque Ele é rocha, Ele é palavra, Ele é sustento. Para a honra e glória do nosso Senhor. Nós somos tão abençoados, eu não canso de repetir que nós somos abençoados pela graça do nosso Deus. Hoje nós temos acesso ao Senhor. Olha, meus irmãos, olha que maravilha essas pessoas que puderam contemplar o Senhor aqui na terra, ensinando, dando esses sermões. E quantos não quiseram dar ouvidos ao Senhor? Quantos seus mesmo, quantos seus os rejeitaram? Porque na palavra diz que Ele foi rejeitado pelos seus. E nós temos o privilégio, quando verdadeiramente nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, e somente através dele chegamos ao Pai. No momento em que nós confessamos que Jesus Cristo, somos dependentes dele, que Ele é o nosso Salvador, que o nosso nome está sendo escrito no livro da vida naquele momento, a partir daquele momento nós temos que firmar os nossos pés na rocha e pedir: Jesus Cristo, me ajuda a ficar com o meu alicerce firme em Ti. Ele está firme, mas nós precisamos ser edificados na casa do Senhor. Nós precisamos estar com os nossos pés fincados na rocha, para que Ele possa fazer a sua obra. Mas o Senhor,
ele precisa da nossa atitude. O Senhor, ele nos chama, ele nos capacita, mas se nós não tivermos atitudes, ele não pode fazer nada. O Senhor, ele tem promessas na nossa vida, e a palavra diz que somente nós temos a capacidade de anular as promessas do Senhor na nossa vida. Quando não aceitamos viver conforme Ele quer na nossa vida, conforme Ele nos ensina na palavra. Então, meus irmãos, é uma campanha maravilhosa, porque é uma campanha para entendimento que nós necessitamos. O tempo tem passado e tem cada vez se tornado dias ruins. E cada vez mais nós necessitamos, meus irmãos, examinar mais as Escrituras, porque em todo tempo tem falsos profetas. Em todo tempo tem pessoas querendo lhe enganar. E se você não tiver entendimento daquilo que está escrito aqui, você vai ser enganado. Até porque para podermos viver na rocha de Jesus Cristo, até porque para podermos estar nós mesmos, não é o pastor, não é a missionária, nós temos que ter entendimento que nós estamos aqui é sendo conduzidos por Ele. Ele nos ensina, mas cabe a nós termos esse entendimento de que nós necessitamos buscar o Senhor. Maravilha, e o Senhor, ele está nos esperando a todo momento. Em todo momento, em tudo na nossa vida tem que ser firmado no Senhor. Assim como eu falei, na nossa vida profissional, em tudo temos que apresentar primeiramente aquilo que é da vontade de Deus. Porque se nós fazemos algo conforme a nossa vontade, nós estamos firmando na areia. Se eu vou e faço algo conforme eu quero e não peço um entendimento ao Senhor, eu não peço direção ao Senhor, até mesmo perguntar de Deus se essa é a vontade dele para mim, eu estou firmando algo na areia, em que o vento vem e rapidamente ela vai embora. Então, meus irmãos, eu anotei algumas coisas mais diferentes que o Senhor tem ministrado hoje no meu coração. E Ele tem chamado as nossas atenções todos esses dias. E nós necessitamos buscar viver do Senhor. É tempo de despertar. É tempo de nós buscarmos o Senhor e pedir, clamar ao Senhor sobre sabedoria. A palavra nos diz que Ele nos dá a sabedoria se pedirmos a Ele. A sabedoria para que possamos entender, a sabedoria para que possamos examinar e compreender. O pastor aqui se ajoelhou na terça-feira quando ele estava fazendo a pregação, dizendo que quando nós examinarmos temos que nos ajoelhar e pedir ao Senhor, porque é dessa maneira mesmo. E Ele nos dá o entendimento. Quando nós oramos ao Senhor e vamos examinar as Escrituras, você pode sentir, meus irmãos. Você pode sentir que o Espírito Santo de Deus, ele está ali nos ensinando. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá naquele momento entendimento. Aquilo que vem na sua mente não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo ministrando no coração aquilo que ele está dizendo. Aleluia, meu Deus. Porque ontem, quando eu estava mais uma vez estudando sobre a palavra, eu fui entender aqui nesse pequeno versículo que está escrito: pois todo aquele que escuta estas minhas palavras, a palavra é Jesus Cristo, e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou então irei compará-lo ao homem prudente. Que nós venhamos ser sempre perante os olhos do Senhor sem comparados ao homem prudente. Que nós sejamos em todo momento pessoas prudentes. Que nós venhamos ter em todo momento a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero fazer uma observação, meus irmãos, que em todo tempo, na nossa casa espiritual, clamemos ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, que Teu Espírito Santo de Deus habite em mim. Que nós venhamos ser reflexos da Tua vida, Senhor, que nós venhamos ser reflexos do Teu Espírito Santo, que as pessoas sintam a presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia, meu Deus. Ontem o irmão citou sobre sermos sal e luz, e é assim que nós temos que ser vistos. Porque se vivermos conforme a palavra, assim nós somos vistos. Não temos que sair da porta para fora e sermos vistos como pessoas tolas, pessoas insensatas, não. Quantos e quantos irmãos crentes têm dado mau testemunho? E quem leva a culpa? O pessoal fala: aqueles crentes
aquelas pessoas, porque Jesus Cristo não leva a culpa, porque Ele é magnífico, o nosso Deus é glorioso. Mas somos comparados muitas das vezes, então temos que ser pessoas que dão um bom exemplo, pessoas que vivem conforme a palavra, porque aqueles, vocês pensam que não, mas muitos conhecem a palavra, mas não a vivem. Então, quando você pratica a palavra, quando você escuta, pratica e vive ela, as pessoas estão vendo, ali sim vai o verdadeiro cristão, ali sim vai uma pessoa verdadeira, convertida no Senhor, porque o Senhor é no Senhor que temos que ser convertidos, para que a nossa rocha, nós possamos viver na rocha que é Jesus Cristo, para que a nossa casa que nós edificarmos com sabedoria em Cristo Jesus, possa ser um exemplo para muitas pessoas. Não que somos perfeitos, porque não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas buscando a perfeição em Cristo Jesus. Mas para que nós possamos ser exemplos de pessoas, viver aquela pessoa te ver e dizer: eu quero ser igual àquela minha irmã, eu quero ser igual àquele meu irmão. Não aquele exemplo que a gente vê: eu não quero ser um crente igual àquele. Que nós sejamos convertidos verdadeiramente na palavra do Senhor, na palavra que é Jesus Cristo, que possamos firmar a nossa vida em Deus, que nós possamos verdadeiramente estar na presença do Senhor. Meus irmãos, até aqui o Senhor colocou em meu coração. Maravilha, meu Deus. Eu sei que não é conforme eu quero, mas sim conforme o Senhor quer, porque antes de eu subir ao altar, eu orei ao Senhor e pedi: Senhor, que não seja a minha vida, mas sim o Teu Espírito Santo falando da igreja, e comigo principalmente. Eu quero aqui nesse momento, podem se colocar de pé, meus irmãos. Eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor e agradecer igualmente ao pastor e à missionária por esta oportunidade. Que o Senhor venha, meus irmãos, abençoar grandemente a vida de cada um. E que realmente examinarmos as Escrituras, que entendamos que nós necessitamos viver para poder a nossa casa ficar edificada, viver preparada. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez eu entro em Tua presença te pedindo perdão, Senhor, porque nós necessitamos te pedir perdão constantemente, porque somos fracos, Pai, mas aqui estamos, Senhor, clamando a Ti, que a nossa vida, a nossa casa, nossa fé, venha ser firmada na Tua rocha, Jesus Cristo, que a Tua rocha, Senhor, purifica nossas vidas e nosso lar, Pai, em Teu santo nome, Deus de glória, dá entendimento e sabedoria, fortalece meus irmãos, para no momento em que vier o vento, vier a aflição, eles não venham ser derrubados, mas permaneçam firmes, porque após toda tempestade vem a calmaria, e a calmaria do Teu Espírito Santo esteja em todo momento em nossas vidas, Senhor. Fortalece, abençoa cada um que aqui se faz presente, e aqueles que não puderam estar, Senhor, abençoa da mesma maneira, Pai. Em Teu santo nome, Jesus Cristo, eu te peço, Pai, abençoa cada um de nós, dá saúde, sabedoria e entendimento, Pai. Te agradeço por esta oportunidade, Jesus Cristo. Muito obrigado, assim eu te peço, muito Pai, Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, isso. Agora vamos ao Senhor, para a nossa soberania, soberania do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem e você pode contribuir com amor, com alegria nessa tarde, pegue na sua mão nesse instante. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar a vida dos teus servos que irão contribuir com amor, com alegria, com contentamento de alma. Senhor amado, aqueles que irão trazer diretamente no gasofilaço, ou os teus servos que vão fazer uma transferência bancária, Senhor amado, nesse instante. Que a tua onipotente mão, Senhor amado, repreende o mirador, devorador, aurugo, pulgão, gafanhoto, prospera ele, prospera ela, continuando na abastança no celeiro dele, continua dando abastança no celeiro dela, não deixe faltar, Senhor amado. O inimigo tem que sobrar dizendo, Senhor amado, que os crentes são miseráveis, são pobres. Não somos, Senhor amado, somos um povo mais, aleluia, próspero da terra, porque o Senhor tem abastecido as nossas vidas.
ao Senhor a nossa contribuição. A nossa oferta nunca será para homens, como o inimigo tem soprado. Não vai dar para homens, não é para homens, é para a tua obra, é para mantimento, é para manutenção, Senhor amado. E o Senhor sempre levantou mantenedores, o Senhor sempre levantou, Senhor amado, dizimistas, ofertantes fiéis. E não é agora que o Senhor vai, Senhor amado, nos desamparar, abençoar cada um dos teus servos, aqueles que irão, Senhor amado, contribuir nessa tarde com amor, com alegria de alma, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você que vai contribuir, aleluia, minha transferência bancária, está aí a chave Pix da igreja. Que Deus abençoe e prospere a vida de vocês. Senhor, em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, você que vai ofertar diretamente no vosso ofertas. Em nome de Jesus. Pai, recebe a nossa contribuição, nos leva debaixo da tua proteção, nos guarda e nos livra de todo mal, que possamos estar firmados na palavra, firmados na rocha, como foi pregado na tarde de hoje. Que campanha extraordinária! Temos aprendido, Senhor amado, que a nossa rocha é o Senhor, que o nosso maior exemplo é o Senhor, nunca vai ser homens. O nosso espelho maior sempre é o Senhor. Fica conosco, nos leva debaixo da tua proteção, nos guarda e nos livra de todo mal. Recebe mais esse dia de campanha, Senhor, nos guarda, nos livra e nos traga amanhã. No nome do teu Filho amado, abençoa os teus servos, Senhor amado, que estão nessa transmissão na live, Senhor amado. Abençoa, seja abençoado neste exato momento. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e agora. Ei, Deus é Deus onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é Deus onipresente, Ele está aqui, está aí para te abençoar. Deus é onisciente, Ele conhece as suas necessidades. Abençoa cada um dos internautas e nos abençoe e nos leva debaixo da tua proteção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e todos digam. Palmas que louvem e adorem Jesus. Vai encerrar. Venha receber a unção com óleo sobre a sua cabeça.